Eu sou Sandra Alves e eu nasci numa cidade do interior. Todos pensam que eu sou boituvense por título, mas sou nascida na cidade de Porto Feliz. Cheguei em Boituva com 2 dias de vida. Cheguei em Boituva e Deus me escolheu, me presenteou com uma família com estados de vulnerabilidade. Uma família que era pobre no financeiro e principalmente no espiritual. Eu estava hoje compartilhando com uma amiga que eu lembro que com os meus 6 a 8 anos de idade, eu fui visitar meu pai no hospício, que hoje é até interditado e impedido por lei a prática de pessoas serem internadas no hospício. Meu pai, ele tinha o vício do alcoolismo. Por conta desse vício, o meu pai, ele era um homem agressivo, um homem que praticava a violência doméstica. Ele agredia minha mãe no físico e no psicológico. Um homem tão rude que ele chegava a fazer xixi na jarra e colocar dentro da geladeira para que nós viéssemos pensar que era suco para beber. As marcas da infância, hoje eu não trago como traumas, eu trago como superação. E quando eu conto para que você possa crer que independente do mais difícil, do fundo do abismo que você se encontra, há um Deus que estende a mão para nos alcançar ali. Há um Deus que o amor dele é tão grande que ele não olha a escuridão em que nós estamos vivendo, mas ele é a luz que clareia essa escuridão. Eu, naquela família onde meu pai e minha mãe estavam envolvidos em bebidas, em fracassos, em traumas, em traição. Meu pai era um homem adúltero, um homem perverso, um homem que não tinha respeito familiar. E hoje eu prezo tanto pela família. Eu sempre digo que nós podemos brilhar nos altares, podemos brilhar em púlpitos, mas nós não podemos ser um fracasso dentro da nossa casa. O inimigo tem de muitas formas tentado destruir o melhor bem comum que Deus deixou para nós, que é a família. Aos 8 anos de idade, bispa, eu descobri que eu tinha um déficit. Hoje eu até estudo sobre isso, que é a respeito da linguagem do amor. E eu, quando a pessoa me ama, para ela demonstrar que me ama, eu preciso receber serviço. Ah, se você fizer uma comida para mim, se limpar a casa, se passar uma roupa, eu falo, essa pessoa, ela me ama. Mas quando eu era criança, eu precisava de palavras de afirmação, porque dentro de casa eu não tenho nem um dia, nem um segundo de eu como criança sentada à mesa almoçando com meus pais. Eu não tenho nenhum momento em que o meu pai ou a minha mãe me abraçou e disse assim, eu te amo. Eu não tenho essa cena na minha infância. Mas eu encontrei com um homem dentro de um mercado da minha cidade. Aos 8 anos de idade, quando eu chegava nesse mercado, ele dizia assim, ô Sandra, como você é linda, como você é inteligente, como você é uma menina esperta. E quando eu vi, eu estava sendo liciada por esse homem e passei pelo processo da pedofilia. Aos 8 anos de idade, eu já mantinha intimidades sexuais com esse homem dentro do banheiro de um mercado. Tinha dor, tinha medo, mas naquele lugar eu encontrava a palavra de afeto, eu encontrava a palavra de afirmação. Talvez você, mãe, está tão envolvida nas suas dores de um casamento fracassado e está esquecendo de derramar amor nessa criança que está do seu lado, está esquecendo de parar para ver um desenho da escola, está esquecendo de dar um abraço para dizer, a mãe te ama, o pai te ama. Ei, acaricie essa criança, porque se não encontrar carinho dentro de casa, há alguém do lado de fora pronto para destruir a história dessa criança. Eu fiquei dependente emocional desse homem até os meus 12 anos de idade. Até os meus 12 anos de idade, eu ia até ele ou ele vinha até a mim, para que nós viéssemos trocar intimidades, carinho não, intimidades. E muitas das vezes o que eu saía dali, com uma lata de sardinha, um pão, precisava, não era pela necessidade, é pela a forma com que eu encontrava nele, o que eu não encontrava dentro da minha casa.
O meu pai, aos 37 anos, ele teve um encontro com Jesus. Um homem alcoólatra, um homem rude. Eu lembro que a última imagem que eu tenho do meu pai é a minha mãe ganhando de presente uma travessa de lasanha, de presente de aniversário da patroa dela. E o meu pai vai e evacua naquela lasanha para que a gente não viesse comer aquela comida. São marcas que ficam registradas, porque hoje eu tenho um espírito de agradecimento na presença de Deus. E eu lembro meu pai evacuando naquela comida, batendo na minha mãe, fazendo aquele escândalo. Só que Deus, quando Ele tem um plano para salvar alguém, Ele chega no tempo certo. É por isso que eu comecei com um tempo determinado. O meu pai faz isso, e quando ele sai, ele passa diante de uma igreja evangélica, o qual nós éramos acostumados a passar. E aquela igreja é uma igreja pentecostal, uma igreja onde dava-se muita glória a Deus, aleluia. E o meu pai, ele questionava aquela alegria que existia naquele tempo. O meu pai sai de casa alcoolizado, vai até aquela igreja, não sei o que passa a cabeça dele, mas eu sei o retorno dele. Quando ele volta para casa, ele volta com lágrimas nos olhos, com Bíblia na mão, e ele pede perdão para minha mãe. E ele diz assim: eu entrei dentro daquela igreja, e dentro da igreja eu ouvi uma palavra que disse que Deus está me preparando um lugar. A minha mãe, uma mulher ferida, machucada, ela não entende aquela palavra que o meu pai está liberando dentro de casa. Ela começa a gritar, a esboçar palavrões, a xingar. Ela pega aquela Bíblia que está na mão do meu pai, começa a bater no meu pai, e ela diz assim: olha, crente dentro de casa você não fica. Minha mãe já estava envolvida numa religião afrodescendente com o nome de candomblé. A minha mãe já estava se desenvolvendo ali naquela religião, e ela falou: não, crente aqui em casa eu não quero você. E o meu pai, que era acostumado a revidar com agressões físicas e verbais, ele está parado, a lágrima desce do rosto do meu pai, e o meu pai diz assim: olha, eu recebi uma palavra de Deus para a minha vida. Essa palavra é para você. Talvez você está vivendo um tempo de aflição, de dor, e está achando que aquilo que Deus falou, Ele não vai fazer. O nosso Deus, Ele é fiel para cumprir em detalhes tudo aquilo que Ele prometeu para a nossa vida. O meu pai, em lágrimas, ele diz: eu recebi uma palavra que Deus está me preparando um lugar. Então venha o que vier, eu não vou soltar essa palavra. Eu quero profetizar para a tua vida. Uma vez que você tem um encontro com Deus, uma vez que você conhece esse Deus, nada pode tirar você do caminho do Senhor. Não é pastora Sandra, não é pastores, não é placa, é aquilo que Deus que te resgatou. Ele é suficiente para te sustentar na presença dele. O meu pai segurando na Bíblia, chorando, eu chorando nos pés do meu pai. A minha mãe diz: você dorme hoje aqui, mas amanhã eu quero que você vá embora para esse lugar que Deus prometeu para você. Meu pai tinha 37 anos de idade. Na madrugada minha mãe acorda. A minha mãe relata que ela sentiu um frio, uma indisposição. Acendeu uma vela para os orixás, e quando ela está voltando para o quarto, ela vê uma sombra saindo daquele quarto. Ela vai correndo até o quarto, chamar meu pai, achando que tem alguém dentro de casa. Então ela corre e grita: Gico, Gico, acorda, socorro, tem gente dentro de casa. O meu pai estava morto. Deus cumpriu a promessa: eu estou te preparando um lugar. 37 anos, teve um infarto fulminante, dormiu e não acordou. Eu sou grato a Deus, porque eu sei que se eu permanecer fiel na palavra, eu vou ter um encontro com meu pai. Eu vou poder abraçar um pai que eu nunca abracei. Eu sou grato a Deus porque Deus, Ele escolheu o melhor, que era a salvação para a vida do meu pai. Minha mãe ficou viúva aos 35 anos de idade. Eu já tinha 12 anos. Com 12 anos eu era uma pessoa muito rebelde. A palavra que eu usava em casa era a mesma palavra que o meu pai usava. Palavrões, batia na minha mãe, rasgava a roupa da minha mãe na rua, cuspia na cara, gritava, ofendia minha mãe. Entrei para o mundo da prostituição, da bebida, entrei para o mundo do samba. Eu fui a primeira mulher na minha cidade a desfilar
numa cidade do interior. Eu fui a primeira mulher a desfilar seminua naquela cidade. Todas as pessoas que olhavam para mim sabiam que eu era uma menina ou uma pessoa revoltada. Usava muitas das vezes o humor para vencer na vida, mas dentro de mim o que existia mesmo era um coração ferido e amargo. A minha mãe, ela começa a fazer pactos com os seus guias. Eu lembro que ela foi à cidade de Santos entregar a cabeça, e nessa entrega de cabeça ela também entregou meu guia a um Exu, entregou meu corpo a um Exu, e esse Exu vinha todas as noites manter relações sexuais comigo. Eu acordava com marcas, com chupadas, com mordida no corpo. Eu sentia a respiração do Exu no meu pescoço. A minha mãe vai para Santos fazer a entrega da cabeça a esses Exus, e no dia da entrega, depois de 15 dias, creio eu, meu tio me leva para ter um encontro com a minha mãe. Eu chego naquela cidade de Santos, minha mãe está num quarto com algumas mulheres, e essas mulheres estão todas com a cabeça rapada, com um pano de chumbo amarrado no corpo, o corpo todo navalhado, cortado. As pessoas que estão ali à volta com o nome de Cambono, elas estão servindo aqueles orixás. E eu lembro que aquelas pessoas escarravam no chão, e a minha mãe incorporada, ela lambia o escarro daquele chão, pegava a galinha viva, rasgava no dente e bebia o sangue daquela galinha. Interessante que lá no terreiro, a minha mãe, ela tinha o codinome de cavalo. Olha, recebe essa palavra. Quando você está servindo as potestades das trevas, o seu nome é cavalo. Mas quando você vem para Cristo, Ele te dá o nome de filho. É por isso que a Bíblia diz que o que Jesus tem para nós é um fardo leve. Não importa o tamanho da luta que você esteja passando, o que Deus está te dando é um fardo leve. A minha mãe, acorrentada naquela religião, acorrentada com espíritos, naquela família sem paz, até que eu resolvia alguns dias, ou por algum tempo, eu usava umas roupas obscenas e ia na porta da igreja. Eu escolhi a porta da igreja para dar alguns escândalos. Eu já era mãe, eu tenho um filho, um único filho gerado no ventre, que se chama Jonatas. Hoje ele tem 38 anos de idade. Eu, com essa criança ela ia na igreja para brincar, e às vezes eu ia lá para bater no diácono, xingar, ficava revoltada porque meu filho ia procurar a igreja, e eu achei um meio de afrontar aquela igreja. Eu colocava shorts curtos, uma roupa escandalosa, e eu ia lá na porta da igreja e começava a dançar e dar escândalo. Os diáconos, quando vinha tentar me acalmar, eu dizia que eles estavam me agarrando, tentava seduzir os pastores, e as pessoas olhavam para mim e tinham vergonha e medo daquilo que elas estavam vendo. Mas Deus levantou uma menina, uma criança de 6 anos de idade, que ela saía da igreja correndo com os olhos brilhando, e ela me abraçava e ela dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu quero dizer para você que está nos assistindo hoje, eu não sei qual é o dia que você vai entrar nesse canal e assistir novamente esse testemunho, mas eu preciso deixar registrado: Jesus te ama. Talvez você foi abandonado pelo seu esposo, pela sua esposa, foi abandonado pelos seus filhos, pela sua família, mas eu preciso dizer que no céu tem um Deus que te ama, e Ele te ama de tal maneira que Ele deu o único Filho para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode digitar aí: Jesus me ama. Você pode digitar agora, você que está conectado aqui comigo, você pode digitar: Jesus, Ele me ama. O amor de Jesus não é um amor comum, um amor por interesses. Às vezes as pessoas nos amam porque nós podemos dar alguma coisa a ela. Às vezes as pessoas nos amam porque podemos ofertar alguns benefícios a ela. Aí Deus, Ele tem na contramão.
Ao invés de nós darmos algo para Ele, Ele dá o próprio Filho em favor da nossa vida. Então digita aí: Jesus me ama, Jesus me ama. Eu quero dizer para você, Gilmara, Débora, Caroline, Tatiane, Jesus, Ele te ama. Aquela menina, ela não olhava para minha sujeira, ela não olhava pela minha forma de vestir, ela não me olhava por aquilo que era uma mulher vulgar. Ela simplesmente dizia: Jesus te ama. Eu choro porque às vezes a gente esquece desse amor que é tão grande que Jesus Cristo tem pela minha e pela tua vida. Às vezes nós nos humilhamos diante de pessoas, nos humilhamos diante de situações de guerra. Mando sai que nécio. Ela que me oderat o cande fobia nascia. Ela que me oderai que jode reste. E esquecemos de olhar para um Deus que todos os dias está com os ouvidos inclinados, ouvindo a nossa oração e dizendo: eu te amo. Oh, querido, você não é mais um, você é filho de Deus. Você não é mais um, você é projeto santo do Senhor. Aquela menina, ela não era pastora, ela não era bispa, ela não era missionária, mas ela tinha o amor de Deus derramado sobre a vida dela. E o amor de Deus sobre a vida dela era tão grande o suficiente para olhar para uma mulher quebrada e destruída e dizer: Jesus te ama. Um dia aquela menina apareceu na porta da minha casa. Eu morava muito próximo da igreja. Ela apareceu na porta da minha casa e ela me disse assim: Sandrão, vai ter culto na minha igreja e o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu disse para os meus pais que a minha visita é a Sandrão. Eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Eu assistia cultos pela televisão, assim como você está assistindo por esse canal do YouTube. Aos domingos pela manhã, eu e minha mãe levantávamos, fazia aquele copão de caipirinha, pegava o nosso cigarro, sentava na frente da televisão e ficávamos ouvindo os pastores falar. Eu lembro que uma vez o pastor, ele disse assim: você que está com um copo de pinga aí dentro da sua casa, Deus tem uma palavra para você. A lágrima desceu dos meus olhos. Eu olhei para aquele copo de pinga e disse: mãe, a palavra é para nós. E nós começamos a chorar. Sabe o que eu descobri? Que tem um vazio dentro de nós que quem preenche é só Jesus. Tem um vazio dentro de nós que não é a droga, não é o sexo, não é o dinheiro, não é filhos, é só Jesus. Tem um vazio dentro de nós que nós possamos dizer: não, eu preciso conhecer outros países, preciso crescer profissionalmente. Não, o que nós precisamos em primeiro lugar é ter um encontro com Jesus. Eu olhei para aquela menina na porta da minha casa fazendo aquele convite, e o meu coração tremeu, ardeu, sei lá. Só sei que eu senti medo e eu disse para ela assim: vamos fazer um combinado? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina inocente com 6 anos de idade, sem saber que religião eu era e o que eu era, ela disse assim: olha, eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Eu falei: tá bom. E eu fiquei tranquila porque o pastor sabia que nós éramos da religião do candomblé. O pastor sabia que eu era uma mulher, que eu atuava na área da prostituição, da bebida. Embora eu trabalhasse, tivesse o meu serviço, mas eu atuava na área da prostituição, da bebida. Eu não me prostituía por dinheiro, eu me prostituía por falta de caráter.
Eu preciso dizer que demônio a gente expulsa, caráter precisa ser tratado. Tem pessoas que estão endemoniando coisas que precisa ser tratado com terapia, que precisa ser tratado com a ajuda de psicólogos. Você precisa acordar e dizer: eu preciso mudar o meu caráter. Aquela menina falou: eu vou pedir para o meu pastor, se ele, obrigada bispa, se ele deixar eu vou. Eu fiquei tranquila porque o pastor dela sabia quem eu era. O pastor dela sabia que nós frequentávamos o candomblé, sabíamos que nós éramos mulheres que entrávamos no cemitério, abrir túmulos, fazer despacho, encruzilhadas, que fazíamos sacrifícios de animais, que fazíamos oferendas. O pastor dela sabia, porque já tínhamos feito até vários trabalhos na porta daquela igreja. Passado de 7 a 8 dias, aquela menina de 6 anos, ela vem linda em casa. Ela vem bem vestida, com um sorriso no rosto. Ela vem numa noite, no início de noite. Os pais delas deixam ela no portão da minha casa e ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja, porque eu conversei com o meu pastor, e o meu pastor disse que eu posso ir tranquila, pois o próprio Deus vai comigo. Eu dou um sorriso abusado, porque me vem à mente dizendo: tolo desse pastor, aonde eu vou Deus nem entra. E aquela menina sorrindo, ela diz: o meu pastor falou que Deus vai comigo. Noite de sexta-feira, aí para quem frequenta a Umbanda, o Candomblé, é dado o título de Sexta-feira Maior, onde as potencialidades do mal têm mais força para atuar nas hostes espirituais. Olha que maravilha, você que está aí conectado comigo. O Deus que eu e você servimos, Ele não precisa de sexta-feira forte para ser grande. Ele é forte e o suficiente na segunda, na terça, na quarta, todos os dias da nossa vida. O nosso Deus, Ele não precisa de uma sexta-feira forte para operar milagres. E quem sabe hoje, que é 1º de agosto, é o dia do seu milagre. Quem sabe hoje é o dia que Deus reservou, escreveu, marcou para você receber o milagre da tua vida. Se você ainda não compartilhou e conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, se você conhece alguém que precisa ser ressignificado através desse testemunho, um testemunho real de vida, compartilhe agora. Chama seu amigo e diz: eu preciso que você ouça, eu preciso que você entenda que no céu tem um Deus que nos ama e que Ele opera todos os dias da nossa vida. Aquela menina segura na minha mão, eu e minha mãe pegamos as nossas guias, os patuás, as roupas, vamos para o terreiro. Quando chegamos ali no terreiro, eu vou usar esse nome, colocamos as pessoas ali na plateia e entramos no terreiro. No terreiro colocamos a nossa roupa de guias, colocamos os patuás, começamos ali a fazer os primeiros inícios do trabalho. A mãe maior já está com as guias, com a pólvora na mão. Começamos a bater tabaque. Quando abre-se a cortina, nós já estamos vestidos com as roupas do Exu. E quando nós estamos batendo aquele tabaque, a mãe maior, ela risca o primeiro ponto no chão com a pólvora. E aquela menina, ela está de joelhos. Ela senta e coloca a Bíblia dela no colo. A mãe maior risca o primeiro ponto e nada acontece. A mãe maior pega a pólvora de novo, joga os búzios, pinga no coco, charuto, risca o segundo ponto, nada acontece. A mãe maior faz novamente o mesmo ritual e nada acontece. Ela para, ela olha para a plateia, para as pessoas que vão tomar o passe, e olha para aquela menina e ela diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? E eu digo: fui eu. Ela diz: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Eu
estou declarando para a tua vida e você recebe se você acredita. O que está sobre você é maior. É por isso que a palavra de Deus, empresta sua Bíblia para mim, bispo, a minha está dentro da bolsa. É por isso que a palavra de Deus diz que nenhuma ferramenta preparada contra a tua casa, preparada contra a tua família, contra o teu ministério, vai prevalecer, porque o Deus que nós servimos é maior. Não tem macumba, não tem mandinga que possa parar o projeto de Deus na tua vida. Amaia, coube, a sirra. Eu estou profetizando na tarde de hoje. Lemaia, chou, derraia, soubia. Não tem mandinga que vai destruir teu casamento. Não tem mandinga que vai fechar as portas da tua empresa. Redequibiata, súbia, caia, se derrécia. Pega essa palavra e declara: eu creio que nenhuma ferrada cia, que bidaia saia choui, que naba saia tia soube a nirrefácia. Há um Deus que é maior. Relemande anai. Eu posso profetizar. Eu posso profetizar nessa live. Relibiade aqui de fobia. Enquanto eu estou aqui, o meu Deus coloca no meu coração. Eu não estou nem olhando ali na tela, mas o meu Deus diz assim: Jorge, relemanda cai, comanda, soube, alá e a terra mácia. Deus está entrando na casa de um homem chamado Jorge. Ele diz: o espírito de depressão está saindo hoje. Alamanda cobiai de súbia nécia. Não tentaram acorrentar tua filha e disseram a macumbaria, mas hoje Deus está dizendo: eu estou entrando com a minha mão forte sobre essa casa. Que biode baia sai, que baia súbia nécia nirrefácia. Deus é maior e nenhuma ferramenta preparada contra você vai prevalecer, viu? Deus está passando dentro da sua casa. Aquela menina, ela pega na minha mão. Nós saímos do terreiro. A menina não pergunta nada. A menina não pergunta o que aconteceu, o que houve. Ela simplesmente sorri. E ela diz: eu vim na sua igreja. Você vai comigo na minha? Eu confesso que as minhas pernas tremem, meu coração pulsa forte. E eu pensei: se ela parou um trabalho inteiro de candomblé, o que Deus irá fazer comigo quando eu entrar dentro dessa igreja? Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não sei até que horário eu posso ir, mas eu preciso deixar claro isso. Essa menina me levou para a igreja. Eu não estou falando de uma placa, gente. Talvez eu não tenha a expertise da palavra certa, mas Deus me levou para a igreja. Quando eu cheguei ali, eu ouvi a palavra. Eu ouvi a palavra e aquela palavra entrou no meu coração. E eu sinto o gosto, o cheiro dessa palavra até hoje. Eu não entreguei minha vida para Jesus aquele dia. Eu lembro que a menina olhava para mim, e à medida que o pastor fazia o apelo, ela dizia: vai, Sandrão, vai, entrega a tua vida para Jesus, um culto de crianças. E eu segurava ali, eu dizia: eu não posso. Eu dizia: eu sou filha de... não vou dar honra a outros deuses que não seja o meu. Mas eu dizia: eu sou filha disso, daquilo. Eu entreguei a cabeça para aquilo, para isso, para aquilo. Eu segurava na cadeira e dizia: eu não posso. Cheio de pactos de sangue, cheio de sacrifícios em cemitério. E eu falava: eu não posso. Porque a palavra que era liberada é: se você sair, você vai ser maldita. Se sair, vai destruir sua vida. Mal sabendo eu que a minha vida já estava destruída. Mal sabendo eu que eu já estava toda arrebentada. Mas eu me alegro porque eu entendo que uma vez que a palavra de Deus é lançada no nosso coração, ninguém tira essa palavra. Eu não entreguei minha vida para Jesus, mas a palavra permaneceu dentro do meu coração. Passados-se alguns anos,
o que eu disse no começo? Há um tempo determinado para todas as coisas. Passaram-se alguns anos, a minha mãe, ela é acometida com um câncer cefálico. Vamos usar a palavra atual? Acometida com um câncer na cabeça. Ela aparece um nódulo do lado direito, do tamanho de um ovo de codorna, atrás da orelha dela. E ela perde os movimentos do lado esquerdo. Ela abaixa a visão, o braço e a perna. Quando a minha mãe começa a arrastar aquela perna, e ela, com o vício da bebida, embora ela trabalhasse, tivesse uma vida normal, mas aos finais de semana ela bebia, e chegou aquela doença. No meio daquela doença, eu estou na fila de vulneráveis, e é tão gostoso que eu estou tendo tempo de contar alguns detalhes que eu nunca contei. Eu estou na fila de vulneráveis para pegar a cesta básica. É que a gente vai, cada momento vai lembrando de coisas tão importantes, né? Eu estou na fila de vulneráveis para pegar aquela cesta básica. E naquela cesta básica tem uma irmã, uma cristã, e eu olho para ela e digo assim: olha, minha mãe está com um câncer. E um dia eu fui numa igreja e falaram que Deus cura câncer. Se Deus curar minha mãe, eu vou ser crente e nada vai fazer eu sair dos caminhos do Senhor. Aquela mulher cristã encheu o peito e ela olhou para mim, eu de mini saia, seminua, me mediu de cima a embaixo e disse: você, Deus não precisa de tranqueira. Eu tenho uma outra palavra para você. Deus é especialista em pegar tranqueira, fazer vaso de barro e colocar tesouros escondidos dentro. Talvez você está olhando para você dizendo assim: não, eu não sou ninguém. Deus é especialista em pegar esse ninguém e colocar sentados em lugares de honra. Talvez você está dizendo: pastor, eu estou em estado de vulnerabilidade, eu estou com a minha vida destruída. Eu já fui para prostituição, para o crack, para o roubo, para a pedofilia, não sei qual é o abismo que você está. Eu estou dizendo: Deus é especialista em pegar o maior tranqueira, fazer ele vaso de barro e colocar tesouros escondidos dentro. Eu olhei para aquela moça, peguei a minha cesta básica. Quando eu estou indo embora, o pastor daquela igreja para e fala: você quer que eu leve a cesta básica para você? Eu falei: eu quero. Entrego a cesta básica para ele, vou fazer menção que vou entrar no carro dele, ele fecha a porta do carro e vai embora. E eu falei: que crente é esquisito, né? Você vai indo em casa porque já não leva eu. Eu entendo, amigos, amigas e irmãos, que quando nós somos cristãos nós precisamos selecionar quem entra dentro da nossa casa. Não abre espaço para todo mundo, não. Brinda a sua casa, brinda a sua família, brinda o seu espaço chamado lar. Quantas mulheres que foram traídas, homens que foram traídos, pessoas que foram roubadas dentro da própria casa? É porque você abriu espaço, porque você confiou demais. Não, tem amigos, mas tem amigos para você ir no shopping, na lanchonete, um tempo num restaurante, mas dentro da casa só os seletivos. Selecione para quem você vai abrir as portas da sua casa. Eu vou embora pro bar, porque a cesta já está indo embora. Vou pro bar, estou sentado ali ouvindo uma música sertaneja, chorando, bebendo. Deixou eu a pé, ele levou só a cesta. Eu estou seminua, o pastor pegou a cesta, fechou a porta e foi embora. Eu voltei pro bar. Eu vou dar uma diquinha aqui, posso? Tem marido que tem acostumado a dar carona pra mulher, né? Um dia, bispo, eu venho para contar para você o que aconteceu comigo depois de crente. Você não acho que não vai dar tempo. me dá segunda chance para voltar, entendeu? Mas ela volta semana
Mas nós somos... Bom, eu voltei pro bar. Sentei no bar, comecei a ouvir uma música sertaneja ali, bebendo. E de repente veio a minha memória, o quê? Sandrão, Jesus te ama. Eu saio daquela mesa do bar e pela primeira vez na minha vida, eu tinha 24 anos de idade. Eu entro dentro daquele banheiro, eu dobro os meus joelhos, eu choro. E eu falo, Deus, se o Senhor me ama, eu sou filha única. Se o Senhor me ama, cura minha mãe. Se o Senhor curar minha mãe, eu vou ser crente. E nada e ninguém vai fazer eu sair dos caminhos do Senhor. Chorei naquele banheiro, me levantei e fui para casa. Cheguei em casa, minha mãe estava deitada, a cesta estava em cima da mesa. Ela disse para mim, ô filha, o pastor deixou a sua cesta aqui. Você já observou a vida daquele pastor? Quando ele vai sair para trabalhar, a esposa dele leva ele até o portão. Os filhos dele costumam dizer não sei o que, eu acho que é paz do Senhor. Eles se beijam, se abraçam na porta. O pastor abre a porta para a esposa entrar. A minha mãe estava falando de família. Nós nunca tivemos uma família. E o maior testemunho você precisa dar dentro da sua casa. Você precisa dar no meio da sua família. Às vezes você é um super diácono, um super presbítero, uma super missionária, mas é um fracasso dentro da sua casa. É um fracasso como mãe, é um fracasso como esposa, é um fracasso como mulher. Fica guardando coisas novas para servir para visita e deixa o pior para sua família. E hoje é uma quinta-feira, talvez você está aí com seu shortão e escrito eu amo meu pastor, está com sua calça de moletom manchada de que boa, ô mulher, se levanta. Você não precisa usar roupa cara não, mas toma seu banho, lava seu cabelo, fica bonita. Cuida de você, ama você, para de ser dependente emocional do amor dos outros, porque se você não amar você não tem condições de amar ninguém. Você, essa mensagem é para homem também. Amor próprio é para o ser humano. Se ame, se cuide. Minha mãe estava falando assim, ali tem uma família, nós não temos nada. Ela falou, pega a cesta e leva para o pastor. Eu levei, tive uma certa resistência, peguei a cesta. O pastor morava no fundo da igreja. Levei para o pastor a cesta ali no fundo da igreja. E quando ele veio me receber, ele já veio sorrindo e disse para mim assim, Deus já tinha dito que você viria. Ele pega a cesta e me convida para entrar dentro da igreja. Eu entro dentro da igreja, ele chama a sua família. Eu estou meio alcoolizada. Ele chama a sua família, ele diz assim, vamos orar por ela. E a família, eu dobro os meus joelhos, e quando eu dobro meus joelhos, ele fala assim, ó, Senhor, está aqui a sua filha, que fez a oração naquele banheiro. Eu comecei a chorar, e na mesma hora, eu fui batizada com o Espírito Santo. Na mesma hora, eu fui batizada pelo Espírito Santo, e quando eu levantei, eu já não cheirava pinga, eu já não cheirava cigarro, e o meu coração estava transformado. Eu cheguei em casa, eu tinha convicção de que eu estava transformada pelo poder da palavra. Eu quero declarar hoje, agora, nesse tempo, que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser de imediato, como Ele fez na minha vida. Do que Deus vai fazer na sua história vai ser de imediato, como Deus fez na minha história. Talvez você está dizendo assim, está demorando, e eu estou dizendo há tempo determinado para todas as coisas. Eu posso pegar um pouco d'água? Há um tempo determinado para todas as coisas. Quem sabe hoje, quem sabe agora, quem sabe nesse momento é o tempo que chegou a libertação
para a tua família. A libertação da tua depressão, da tua ansiedade, da síndrome de pânico. Quem sabe agora? Porque se a Bíblia diz que há um tempo, o tempo pode ser hoje. O tempo favorável de Deus. É isso aí, Valquíria. Creia, Valquíria, Sulamita, Maristela, Aline, Rita, Amanda, Deise. Creia, há um tempo favorável e o tempo pode ser hoje. Eu chego em casa, olha que chique, gente. Eu chego na minha casa, minha mãe está ali deitada e eu falo: mãe, sou crente. A partir de agora eu sou crente. Ninguém me tira disso aí, não. Eu fui para uma igreja sarada. Ai, que orgulho que eu tenho dessa igreja. Eu chegava na igreja com aqueles shortinhos curtos, perigóspio, com aqueles shortinhos curtos, blusa amarrada acima do umbigo, sentada ali no meio das irmãs, batizada com o Espírito Santo. Imagina essa baita mulher, magra, negrona, de pé, saltando e dando glória, seminua. A igreja nunca falou: é demônio. A igreja nunca pôs a mão e falou: sai. Pelo contrário, as irmãs me acolheram, me abraçaram. Eu lembro que uma menina, uma irmã, né, jovem, chegou até mim e falou: olha, vai ter chá das amigas, queria que você fosse. Eu falei: vou. Eu falei: o que você vai fazer? Ela falou: precisa levar um prato e roupas, porque a gente faz troca de roupas ali nesse chá das amigas. Eu falei para ela: ai. Ela falou: não se preocupa com o que você vai levar para comer, porque todo mundo leva. Leva um pouco de roupa para você trocar, a gente pega a sua, você pega a nossa. E eu, na minha inocência, levei meus shortinhos, minhas mini blusas, e as irmãs levaram umas roupas lá. E aí, quando foi fazer o bazar, elas pegaram minhas roupas, e eu peguei as roupas delas. Sabe o que elas estavam dizendo? Elas estavam me incluindo no ambiente delas. Elas não estavam me discriminando. Elas perceberam que eu era pobre, que eu precisava de ajuda espiritual e material. Está na hora de você parar de olhar só para o seu umbigo e olhar para o seu irmão também. Está na hora de você parar de olhar só para a sua necessidade e olhar para a necessidade do seu irmão também. Talvez você fale: pastor, eu não tenho nada para dar. Ninguém é tão pobre que não tenha nada a ofertar, e nem tão rico que não tenha nada para receber. Quando comecei a ressignificar minha vida através de Deus, quando Deus começou a restituir, eu fui estudar, eu fiz Mobral. Eu falo que Mobral, que quem faz EJA faz chique, porque EJA até parece faculdade, né? Não faz faculdade? EJA. Eu fiz Mobral, fiz fundamental, fiz médio. Eu sou técnica de enfermagem, trabalhei no fundo social da minha cidade. Enfim, Deus mudou a minha história. Mas eu vou voltar lá atrás para você entender da minha mãe. Enquanto eu estou lá da igreja servindo ao Senhor, por 40 dias eu preguei na praça da minha cidade. As pessoas olhavam e diziam: eu não acredito, a Sandra é crente. E eu estou aqui até hoje servindo a Deus. E minha mãe está lá, sofrendo com câncer, bebendo. E um dia o Senhor permitiu que tivesse um culto na minha casa. E quando acabou esse culto, minha mãe estava com 1 litro de pinga, bispo, lacrado, dentro de um saquinho de papel. E a minha mãe não bebe aquela pinga daquele dia, porque os crentes iam fazer culto em casa. E ela disse assim: eu vou pôr essa pinga lacrada dentro do saco de papel aqui atrás do botijão de gás, para que quando os crentes forem embora eu bebo. Aconteceu o culto, porque ia esconder dos crentes. Aconteceu o culto, e quando acabou o culto, minha mãe falou: ai, graças a Deus que acabou o culto, eu não vi a hora de tomar minha pinga. Aquele litro de pinga estava lacrado dentro do saco de papel. Quando minha mãe foi pegar o litro de pinga estava do mesmo jeitinho que ela colocou, porém vazio. A minha mãe começa a chorar e ela diz: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como suficiente salvador da minha vida. Ela dobra os joelhos, começa a chorar. Eu oro por ela e nós vamos dormir. Meu filho é criança, 6 anos de idade. Nós estamos dormindo, eu sinto um vento entrar dentro de casa. Eu acordo, vou procurar onde está esse vento, nada, volto a dormir, sinto esse vento entrar. E o meu pastor, ele dizia assim: quando Deus te chamar de madrugada, levanta e vai orar. E eu falei: eu acho que Deus está me chamando para orar.
levantei e fui orar. Quando eu estou orando, a voz de Deus falou no meu coração: vai orar pela tua mãe, porque hoje vai acontecer libertação e salvação dentro da tua casa. Eu levantei e fui orar pela minha mãe. Quando eu estou orando pela minha mãe, uma oração simples: Pai nosso que estás nos céus. Eu tinha 45 dias de evangelho, vinha de uma igreja pentecostal tradicional, que era acostumado a falar beneplácito, benevolente, inefável, e eu não sabia o que era. Eu falei: eu não vou falar nada disso, porque eu não sei. Então eu falei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Minha mãe começou a ter uma crise convulsiva, e nessa crise convulsiva minha mãe vomita uma bola mais ou menos desse tamanho, com uma água dentro. Tinha gilete, cabelo, cigarro, lápis, chiclete. Eu fui correndo, chamei o pastor veio, estourou aquela bola. Quando saiu um odor horrível dentro de casa, minha mãe contorcendo, rosnando. De repente parece que ela desmaiou. E o pastor disse assim para mim: pode dormir tranquilo, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Bora usar nossa fé? Chegou libertação e salvação para a tua casa. Chegou libertação e salvação para a tua casa. Chegou libertação e salvação para a tua casa. Chegou libertação e salvação para a tua casa.